Olá, tão bom ter você aqui conosco no Bar TV para estar cada vez mais de bem com a vida. O nosso programa tem o apoio da Associação Brasileira do Cidadão Sênior, Abrax. E também, a partir de hoje, seja muito bem-vinda a Home Angels Cuidadores de Pessoas, empresa especializada em cuidadores de idosos e de pessoas com comorbidades. Cuidadores especializados, supervisionados, planos personalizados, atendimento domiciliar e hospitalar e benefícios especiais são razões para você contar com os serviços da Home Angels. Você já parou para pensar sobre os direitos dos idosos? Eles são imexíveis? Veja o que nos diz o presidente da Associação Brasileira dos Cidadãos Sêniores, o advogado Mauro Freitas. Como vai, doutor Mauro Freitas, advogado e presidente da Associação Brasileira dos Cidadãos Sênior? Doutor Mauro, o senhor está de bem com a vida? Sempre, Cris. E aí, cada vez que a gente patrocina aqui, né, essa conversa, e a gente está aqui também com vocês, a gente fica melhor ainda e mais de bem com a vida ainda. Excelente. Doutor Mauro, o que vem a ser esse Fundo Nacional do Idoso? É um fundo nacional que foi criado para fazer um caixa para fazer trabalhos, né, direcionados a uma certa entidade ou categoria. Por exemplo, no caso do Fundo Nacional do Idoso, ele está vinculado ao Ministério da Mulher, né, da Família e Direitos Humanos, e dentro desse ministério tem uma secretaria, chamada Secretaria Nacional do Idoso. E vinculado à secretaria, nós temos o Conselho Nacional do Idoso, que tem acesso, né, e tem o poder de direcionar para projetos e políticas públicas o dinheiro que o governo, né, através da arrecadação de impostos, pode direcionar para esse fundo, tem um percentual dentro do orçamento, né, então é um fundo destinado a fazer projetos e promoção da política pública dentro desse público idoso, e tem também a destinação do imposto de renda, que nesse momento, por exemplo, é importante até salientar, que quem está declarando o imposto de renda, que foi estendido até final de junho, eles podem colocar lá como pessoa física, né, 3% direcionado ao fundo ou municipal, né, da sua cidade, ou fundo estadual, ou fundo nacional, e as empresas que têm o formato, né, de empresas com lucro real, eles podem fazer a destinação de 1% do que eles iriam fazer de recolhimento para o governo para fazer esses fundos aí. Então, o fundo é depois somado e cada ano os conselhos eles podem destinar esses fundos para fins de liberação para projetos, chamando a sociedade civil e entidades sem fins lucrativos, né? E podem fazer também projetos via Secretaria Nacional do Idoso ou Secretaria de Justiça ou de Bem-Estar Social que tem em alguns estados. Doutor Mauro, esse fundo que tantos benefícios pode trazer à sociedade, ele corre risco de extinção? Pois é, com essa crise econômica aí que nós estamos vendo, né, e muito agravada com a questão de todos esses fundos emergenciais, o governo ele busca, né, tentar, né, via projetos de leis ou até com as PECs, né, que são esses projetos de emendas constitucionais, acabar com os fundos que fazem essa base e fomentam, né, todo o trabalho que é feito para criança e juventude, idosos, quer acabar com esses fundos e fazer que todos os fundos revertam aos cofres públicos, né? Seria uma medida, acho que para alguns fundos até teria algum sentido, mas esses com mais viés públicos, né, e sociais, como no caso do idoso, no caso da criança e juventude, deveria ter uma exceção e não se mexer nisso.
Então, essa PEC 186, né, que foi barrada no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, ela já foi superada, mas nós temos ainda a PEC 187, que está tramitando no Senado, que nós estamos fazendo uma campanha muito forte para sensibilizar os senadores para que eles não façam essa verdadeira loucura, né, que seria acabar com o fundo que fomenta políticas públicas e o bem-estar da população idosa do país, que é extremamente carente. O senhor entende que as políticas públicas do Brasil tornam os direitos dos idosos imexíveis? Nós temos aqui no Brasil uma legislação que, basicamente, ela é muito bem escrita e até serve de modelos para muitos países, né, que é o nosso Estatuto do Idoso. Essa lei 10.641 de 2003, ela teve como base primordial a Política Nacional do Idoso, feita em 1994 para 96. Foram um momento em que foi trabalhada e entrou em vigor a Política Nacional do Idoso pela primeira vez no país. Vê bem. E nós tivemos só em 1988 alguma Constituição falando do direito específico da pessoa idosa. Antes só se falava em termos de aposentadoria e pensionamento, né? Então, tudo isso ela é muito recente para nós, porque em termos mundiais mesmo, só a partir de 1948, né, com a Declaração dos Direitos Humanos, é que começaram a se falar da igualdade de todos, inclusive da pessoa idosa. Então, nós temos sim uma legislação, elas não devem ser mexidas, né, no que diz respeito a aspectos constitucionais, e o Estatuto do Idoso, que hoje já prevê muita coisa e dá um direcionamento bem interessante, deve ser aprimorado e sempre, né, atualizado para que ela seja efetiva. Obrigado, doutor Mauro. Vamos nos encontrar e até o próximo De Bem com a Vida. Obrigado, Cris. Obrigado a todos. Pensa e reflete. O que é imunidade inteligente? O naturopata Rudimar Moscarelli nos esclarece. Recebemos agora, com muito prazer, o naturopata Rudimar Moscarelli, consultor da For Life Brasil. Como vai, Rudimar? Tudo bem? Muito bem, grande prazer em poder estar com vocês e compartilhar o conhecimento que edifica vidas. Rudimar, com mais de 3 décadas em atendimento à saúde, eu te pergunto, qual a importância da imunidade para a nossa qualidade de vida? Muito bem, boa pergunta. Você vive sem um olho, você vive sem um rim, você vive sem um membro, você vive com parte de um fígado, mas sem o sistema imunológico não há vida. Então, ele é extremamente importante. É ele que é a barreira entre saúde e doença. É o divisor de águas. Eu vejo que no decorrer do seu trabalho, e o senhor fala muito sobre imunidade inteligente. O que vem a ser imunidade inteligente? Imunidade inteligente é aquela que vem através de um fator de transferência. Este vem através do colostro do leite e da gema do ovo, extraído nanotecnologicamente, que isto vai fazer com que essa informação dê inteligência ao sistema imunológico, tanto para ele trabalhar nas hiperatividades, que são os quadros alérgicos, e também na falta dessa imunidade nos casos de doenças, como, por exemplo, viroses, né? E essas doenças mais maléficas que nós conhecemos por aí. Tá? Ele vai ensinar o teu sistema imunológico. Ele tem a capacidade de elevar o sistema imunológico a 437%, isso medido em citometria de fluxo. Tá? E tem aquele que vai modular o sistema nos quadros de alergias, de doenças autoimunes, né? De pessoas que fazem uso de corticoides. Então, o senhor falou num aumento de quanto por cento da imunidade?
437%. São 3.000 trabalhos científicos publicados no Vademecum dos médicos americanos, chamado PDR. Está lá, na primeira página dele, no setor imunidade. Rudimar Moscarelli falou na questão da nanotecnologia. Tu explica para nós o que vem a ser nanotecnologia? Certamente. Nanotecnologia, vamos fazer o seguinte. O tamanho de uma célula, ela é medida em microns. A nanotecnologia, ela é tão pequena, mas tão potente, que ela é tão pequenininha que ela entra numa partícula de um DNA. Então, imagine, uma célula tem entre 9 e 10 microns. Um nano, vamos dividir isso aí por 4 trilhões de vezes. Então, ele tem a capacidade de adentrar numa célula e simplesmente nutri-la de uma maneira efetiva, 100% de absorção de todos os nutrientes que estão contidos nessa pequena cápsula. Nós já temos esses produtos aqui no Brasil, professor Rudimar Moscarelli? Com certeza temos esses produtos disponíveis aqui no Brasil. Tem alguns que ainda não estão em trabalho na Anvisa ainda, né? Mas a maioria deles para a modulação do sistema imunológico, tá? E dar inteligência às células e elevar o seu nível e qualidade de vida, inclusive com renovação celular. Opa! O senhor falou uma outra palavra que eu acredito que não seja comum ao nosso vocabulário. Fator de transferência. O que vem a ser fator de transferência? Muito bem. Fator de transferência vem do colostro materno, né, dos mamíferos em si. Tá? É o primeiro leite em que a mãe dá ao seu filho nas primeiras 72 horas de vida. Então, é uma vacina divina em que Deus nos dá, vamos dizer assim. Tá? O bovino, ele tem entre 12 e 14 dias de produção de colostro. Esse colostro, tá, que é o excedente, se tira e se filtra nanotecnologicamente. Então, o que vai acontecer? É transferir saúde, transferir imunidade. Isso foi feito em 1949 por um médico americano. Ele tentou fazer isso aqui tirando o sangue de pessoas com saúde, né, e jogando essas células em pessoas doentes. Então, ele conseguiu fazer transferência de imunidade. É um facilitador de informação? É um agilizador? Exatamente, é o condutor de informação. Perfeito. E, professor Rudimar, a gente parte do princípio que a beleza é uma consequência da saúde. O senhor acredita que, em se tratando saúde, a gente conquista uma aparência mais iluminada, mais jovial, mais bela? Com certeza. O que nós aparentamos por fora, tá, normativamente, deve ser aparentado aqui por dentro. Sendo que, vamos dar um exemplo, a pele. O que produz a serosidade, colágeno, elastina? É uma molécula chamada fibroblasto. São os fibroblastos, né, que vão produzir essas moléculas. Então, a beleza, ela vem de dentro para fora. E ela pode ser estimulada por produtos? Principalmente os colágenos com fator de transferência e colágenos produzidos nanotecnologicamente, aonde você faz uma absorção de 90%. Vários colágenos hidrolisados nós temos no mercado, mas nenhum passa de 20% de absorção. Está aí um segredo da juventude, né, professor Rudimar? Exatamente. Muitíssimo obrigado, professor Rudimar Moscarelli. Nós vamos convocar o senhor para os próximos De Bem com a Vida. Serei muito honrado com isso, pode ter certeza. Muito obrigado a vocês que estão nos ouvindo e a você, Cris, que tem um trabalho maravilhoso, que está edificando vidas do teu trabalho. Muito obrigada. Beijo.
O comércio está preparado para o Dia das Mães. E as consequências do abre e fecha portas, na palavra do presidente da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul, o empresário Vitor Augusto Koch. Como vai, presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul, a nossa FCDL, o empresário Vitor Augusto Koch. Tudo bem com o senhor? Olá, tudo bem? Como vai? Obrigado pela oportunidade de participar do programa. Presidente, já vou lhe perguntar, e o nosso Dia das Mães? Olha, é com bastante expectativa que nós estamos aguardando este dia, que é um dos principais do calendário do varejo e que sempre tem sido uma data extremamente significativa nos resultados do exercício do ano todo. E nós tivemos aí o último ano um resultado extremamente desastroso por conta da pandemia, onde nós estivemos com as nossas atividades cerceadas em razão dos equívocos nos decretos, e isso resultou aí numa queda de mais de 50% nas vendas e nos resultados de todo o varejo no estado do Rio Grande do Sul. Nós temos aí uma expectativa agora, com a flexibilização, inclusive com a bandeira vermelha, de que os resultados serão melhores e nós temos uma estimativa de um incremento de até 15% nas vendas neste Dia das Mães, que é a semana toda, uma semana de movimentação maior no comércio. Então, existe uma bolha de consumo refreada e nós estamos orientando e estamos estimulando, inclusive, todos os empresários do varejo para que tomem ações apropriadas, buscando esse mercado hoje que está adormecido e que existe aí uma expectativa de retomada. Presidente, e a questão do comércio das vendas online para a geração 60+? Na verdade, o e-commerce ele vem crescendo de uma forma bastante expressiva e nós já vimos notando isso, inclusive, antes da pandemia. Essas pessoas acima de 60 anos, nós acompanhamos aí uma pesquisa, elas aumentaram as suas compras, inclusive os seus hábitos, forçosamente tiveram que aprender a lidar com a tecnologia, buscar informações, e isso também resultou num percentual de aumento nas compras dessas pessoas e inteirando, então, nas redes sociais, como Facebook, como Instagram, WhatsApp e o próprio uso do e-mail, e era uma coisa que não era prioridade na vida dessas pessoas e que passou a ser, então, uma necessidade em razão de toda essa situação do deslocamento, do risco do contágio, e isso fez, então, com que se alavancassem essas vendas para pessoas acima de 60 anos através do e-commerce. Nós acreditamos que, tão logo nós voltemos à normalidade, nós teremos aí um equilíbrio e sempre a compra na loja física, a compra onde você tem o atendimento personalizado, onde você tem um acesso melhor às informações em loco, ela sempre vai existir e é uma forma também onde nós podemos, no varejo, personalizar o atendimento e dar um atendimento com maior qualidade e maior segurança àqueles que vêm às compras. Então, nós acreditamos sim que vai voltar à normalidade. Agora, o advento do e-commerce, da compra através da web, é uma realidade e que todos os lojistas terão que se adaptar. E eu lhe desejo, presidente Vitor, que o comércio esteja bem, porque o comércio estando bem, a gente fica cada vez mais de bem com a vida. Muitíssimo obrigado, até o próximo encontro. Ainda estamos vivendo um momento muito difícil da pandemia e, infelizmente, muita gente continua desrespeitando as medidas sanitárias. Por isso,
Para evitar que a Covid faça ainda mais vítimas, denuncie aglomerações, festas e qualquer desrespeito aos protocolos de prevenção. Acesse denuncia181.rs.gov.br ou ligue 181 e ajude a salvar vidas. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Acredite, separação, divórcio de pessoas com mais de 50 anos passou a ser mais comum. No Direto de Casa, o advogado Roberto Moreira Lins Pastel vai explicar o que está acontecendo. Como vai, doutor Roberto? Vou bem, Cris. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar com vocês aí para a troca de ideias a respeito desse assunto que realmente tem ganhado muita relevância, em tempos de pandemia especialmente. Como nós dissemos na chamada, as pessoas com 50 anos ou mais, elas passaram a fazer mais divórcio? Olha, o que tem nos chegado já nesse um ano e pouco, alguns meses de pandemia, é que realmente nós temos sendo procurados e sendo demandados para atuar nessa área de divórcios, de dissolução de união estável. Não é exato a gente tentar definir uma causa, mas cada um tem a sua convicção. Eu tenho a impressão que esse estreitamento da convivência imposto pela pandemia e pela determinação das autoridades sanitárias para que a população se recolha mais, tem aumentado o convívio familiar. E, aumentando o convívio, é possível que algumas relações entre marido e mulher, companheiro e companheira, tenham realmente entrado em derrocada. Mas cabe lembrar que só entra em derrocada a relação marido e mulher, companheiro e companheira, que já não estava bem antes da pandemia. Então, na minha ótica, a pandemia vem somente, vamos dizer assim, catalisar essa possibilidade de rompimento. Mas não existe o fato da pandemia em si, estreitando as relações, de alguma forma, aproximando muito, entre aspas, as partes, né? As diferenças se expõem e as rupturas têm ocorrido e chegado ao nosso escritório, realmente, algumas demandas nesse sentido. E especialmente pessoas, como tu falaste, com 50 anos ou mais. Doutor Roberto, falando agora de forma bem objetiva, a mulher que pede o divórcio, ela tem direito à pensão? Tem direito a ser ajudada pelo marido? Sem dúvida. O artigo 1695 do Código Civil estabelece a possibilidade, a necessidade, a possibilidade de se requerer alimentos. Só que a concessão de alimentos, Cris, ela obedece um binômio, que chama-se possibilidade e necessidade. A necessidade de quem pede e a possibilidade de quem deve pagar. Então, a mulher, sim, pode requerer, o homem também tem direito a requerer, né? Mas dentro da sua necessidade e respeitando a possibilidade do seu cônjuge, não é? Nessa fase, como tu falaste, tu está centrando os casos em pessoas de 50 anos ou mais, notadamente a força de trabalho dessas pessoas diminui, os seus rendimentos entram pela mesma diretriz. Então, a possibilidade de pagar, de quem deve pagar, diminui, e, infelizmente, em razão da idade, a necessidade das pessoas que requerem aumenta, com plano de saúde e a própria manutenção. Mas existe, sim, a possibilidade de se requerer. Doutor Roberto, aproveitando a sua experiência na área, eu lhe pergunto, o que o casal pode fazer de bem objetivo para fazer a separação, para se decidido pelo divórcio, ficar ainda de bem com a vida? Olha, isso é muito importante, essa tua pergunta, porque a gente tem vivenciado separações onde as partes realmente parece, por mágoa de um ou de outro, ou pela tristeza que uma separação, que o divórcio ocasiona, parece que fazem questão, entre aspas, né, de manter uma inimizade, e que, no meu modo de ver, é completamente sem justificativa e prejudicial. Porque as partes que se separam, elas têm que entender, especialmente quando têm filhos, que a relação delas entre marido e mulher vai terminar com o divórcio ou a dissolução de união estável. Mas a sua relação com os filhos vai persistir no tempo.
Então é muito interessante que eles tenham entre si, tenham consciência que o que acabou foi a relação entre os cônjuges, né? E não uma relação entre pessoas, né? Nada impede que mantenham uma boa relação, uma relação civilizada, e procurem, na medida do possível, esquecer as causas que ocasionaram o rompimento, para que realmente, como tu falaste, possam recomeçar a vida de uma forma saudável e positiva. Muito obrigado, doutor Roberto. Eu que agradeço. Uma semana de bem com a vida para o senhor e para o seu escritório. Um abraço. Da mesma forma, um abraço. Até mais. Agora, finalmente, o nosso tão aguardado quadro Maratonar a Vida. Conosco, com muito prazer, a doutora Lídia Sabadini, uma renomada cirurgiã dentista, terapeuta holística e também nos orienta em como meditar, a quem eu pergunto, nesse mar de intranquilidade com a pandemia e outras coisas mais, como meditar? Gratidão, gratidão, Cris. Essa pergunta é muito importante mesmo. A grande dica para a gente meditar e ter sucesso na meditação é primeiro sentir a necessidade de se acalmar. A primeira coisa, né? Porque senão a gente não consegue achar o caminho. Depois, para os iniciantes, é bom achar um lugarzinho na frente de uma janela, junto de uma plantinha, num lugar qualquer que possa se sentar e se acalmar, deixar a mente para o lado de lá e passar a ter o foco na respiração. Conforme a gente fecha os olhos e fica presente na sua presença, vai abrindo um espaço de paz dentro de nós, focado na respiração. Então, a grande dica é respirar e ficar pensando, então, na respiração. Não sei se te respondi, Cris. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar em prática e com certeza voltaremos a conversar. Doutora Lídia, muitíssimo obrigada e um excelente dia para nós todos. Beijo. Que assim seja. Gratidão. A partir de hoje, contamos também com a parceria da Home Angels Cuidadores de Pessoas. É uma empresa especializada em cuidar idosos e pessoas com comorbidades. Cuidadores treinados, especializados, planos personalizados, atendimentos domiciliar e hospitalar e benefícios exclusivos da Home Angels são razões para você contar com os seus serviços. Ainda estamos vivendo um momento muito difícil da pandemia e, infelizmente, muita gente continua desrespeitando as medidas sanitárias. Por isso, para evitar que a Covid faça ainda mais vítimas, denuncie aglomerações, festas e qualquer desrespeito aos protocolos de prevenção. Acesse denuncia181.rs.gov.br ou ligue 181 e ajude a salvar vidas. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Nossa, como passou rápido, já estamos no encerramento de Bem com a Vida, que você pode assistir pelo YouTube de Bem com a Vida Talk Show, pelo Facebook de Bem com a Vida Talk Show, quando, onde você quiser. Obrigado pela audiência, uma excelente semana para você e tenha em mente sempre que o que importa é estar de bem com a vida.